Está no ar o programa 30 Minutos. Hoje vamos falar novamente com a doutora Josiane Paula Vascon. Bem, cuidar da saúde é o que tem de mais importante na nossa vida, porque todo mundo pensa hoje em viver um pouquinho mais. Teve até uma brincadeira do governador, quando esteve aqui, o Geraldo Alckmin, que dizia o seguinte: quero me aposentar em São Caetano, porque em São Caetano a média de vida é bem maior. Logicamente, porque também se tem melhor qualidade de vida e também tem melhores pessoas de formas de se tratar, de cuidar, de fazer lazer, de fazer esporte, tudo isso é importante, mas sempre precisa de um atendimento de pessoa especializada. Por isso a doutora Paula aqui vai contar hoje, a doutora Josiane, o que nós temos de novidades, principalmente para a garotada. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Obrigado. Então, hoje na medicina nós temos várias profissionais de diversas áreas da medicina, da nutrologia, da nutrição, da educação física. Nós temos vários suplementos, nós temos várias táticas que nós podemos adotar para ter uma melhor qualidade de vida. E aí, diferente até do que você falou, Estevão, não é só para garotada, não. Quando a pessoa começa a se cuidar desde jovem, claro que ela passa a ter uma melhor qualidade de vida, uma longevidade, mas independente da idade, seja meia-idade, seja até aquele paciente idoso que já tem algum problema de saúde, que já tem alguma comorbidade, que já toma medicamentos, vale a pena sim procurar a medicina preventiva, porque nunca é tarde. Então, quanto antes começar, melhor. Mas hoje a gente tem, dentro de algumas especialidades da medicina preventiva, medicina integrativa, a medicina do esporte, a nutrologia, são todas especialidades que tratam do ser humano como um todo, visando a qualidade de vida e a melhora do seu dia a dia. Eu falei até da garotada, porque eu lembrei em hormônios, né? Mas que eu penso que normalmente quem mais pensa nessa história de hormônios são os mais jovens. Mas é aplicado hoje principalmente para os mais idosos também. Sim, nós temos realmente, hoje em dia, bastante, começando a ser difundido, mas que gerando muita dúvida ainda, a repercussão, a reposição hormonal, a terapia de reposição hormonal. Então, isso é feito independente da idade da pessoa, uma vez que há a necessidade de suplementar esses hormônios. Então, é feito o exame através do sangue e homens e mulheres têm os mesmos hormônios, só que em quantidades diferentes. Pode ser reposto a testosterona, o estrógeno, a progesterona, e aí dependendo da necessidade de cada público, da dosagem do exame, se vir um valor insuficiente, isso daí pode ser reposto. Isso é totalmente diferente dos ciclos hormonais feitos com esteroides anabolizantes, que aí esse tema já é bastante difundido, como você está falando até no meio da garotada, né? Então são mecanismos diferentes de usar, são princípios ativos diferentes de usar. Esses tipos de medicamentos, de hormônios, são nacionais hoje? Sim, nós temos aqui, inclusive, nós temos a reposição hormonal feito por farmácias de manipulação. Então, nós temos tanto a farmácia comum, vendendo já isso pronto, como nós temos feito para a farmácia de manipulação, claro que só com receita médica, isso é obtido, mas nós temos já no nosso mercado drogas bastante promissoras e ajuda bastante. Para esse tipo de terapia, só o remédio funciona ou precisa ter outras coisas que acompanham a medicação? Só a medicação funciona. Quando a gente fala em reposição hormonal, porque há um nível de deficiência hormonal, só a medicação funciona. E aí existem diferentes tipos de fazer essa aplicação, esse uso dessa medicação. Isso pode ser por via injetável, isso pode ser por via comprimido, isso pode ser por via gel, que é como se fosse um creme que aplica na pele e que dentro disso tem um hormônio. O pessoal chama muito de hormônio bioidêntico. Então a gente faz na formulação magistral, na farmácia de manipulação, através de um veículo, através de um gel, de um creme, e dentro dele nós colocamos o hormônio necessário para cada um na quantidade adequada. Quando você fala da questão de medicamentos, como que eu sei que eu preciso de hormônio? Como que a pessoa descobre? Ela te procura porque ela sabe que ela está precisando?
Eu não sei como funciona. Não, ela só sabe que ela está precisando se ela fizer a dosagem através do exame de sangue. Mas é claro que existem alguns sintomas que acabam sendo sintomas bastante comuns que fazem com que a gente desconfie. Então, sintomas de fadiga, indisposição, alteração da qualidade de sono, alteração da composição corporal, ou seja, essa pessoa está acumulando gordura com mais facilidade. Às vezes, muitas vezes é praticante de atividade física, mas não está conseguindo ter uma performance, um ganho de massa magra, de musculatura adequado. Então, são alguns dos sintomas que a pessoa pode estar com deficiência hormonal. Claro que existem outras deficiências, outros problemas, outras condições do dia a dia que também causam estes sintomas, mas esses são alguns dos mais comuns. Normalmente tem algum médico que normalmente olha o exame e já fala, você precisa ser encaminhado, ou a pessoa hoje vai no nutrólogo porque ela ouviu falar de alguém? Os médicos fazem encaminhamento para o nutrólogo? Existem as duas coisas acontecendo, né? Então, hoje em dia, as pessoas mais informadas, elas já procuram diretamente o nutrólogo ou o médico do esporte para poder fazer esses exames, para saber como que estão seus níveis hormonais, a sua qualidade de vida, de maneira geral. E outros profissionais, independente da especialidade, às vezes nem só médicos, próprios nutricionistas, educadores físicos que acompanham essas pessoas, orientam, olha, procura, faça os exames, ou até vê o resultado de algum exame que foi feito por algum profissional e fala, realmente está baixo, procura alguém para poder te ajudar nesse ponto. A falta desses hormônios chega a levar a alguma consequência de alguma doença mais grave? Nossa, sim, com certeza. Nós temos hoje já vários estudos comprovando que o hormônio, tanto em falta como em excesso, ele é capaz de desencadear não só todos esses sintomas que eu falei, que quando a gente vê esses sintomas a gente desconfia, como uma maior propensão a desenvolver a síndrome metabólica, que é aquele aumento da circunferência abdominal, com resistência à insulina, diabetes, até alguns tipos de cânceres estão relacionados com uma deficiência hormonal, você vê. É muito difundido que hormônios em excesso tem uma maior propensão a causar cânceres, principalmente excesso de testosterona causa câncer de testículo, esse tipo de coisa. Mas a falta dela também é capaz de causar. E nós temos já vários estudos comprovando que a reposição hormonal, quando ela é bem indicada, ela é bastante protetora contra doenças cardíacas, contra cânceres, contra dislipidemias, contra uma série de doenças. Aquela história de que hormônio é coisa de mulher, é verdade? Hormônio é coisa de todo mundo, né? Todos nós temos os mesmos hormônios, como eu comentei. Não, hormônio é coisa de mulher, é de mulher que precisa. Não, pois é, não. É história. Mulher precisa sim, né? Nós mulheres, nós temos mais sintomatologia muitas vezes relacionada à deficiência dos hormônios. E os nossos hormônios principais é a estrona, o estradiol, o estriol e a progesterona. Em nós mulheres, esses hormônios estão em maior quantidade. E a partir dos 30 anos, eles começam a cair, assim como a testosterona, que nós também temos, mas eles caem, cai e gera uma série de sintomas. Agora, os homens também podem ter a deficiência desses hormônios, tanto dos hormônios femininos, que vocês também têm, só que em menor quantidade, como a deficiência da testosterona, que no caso de vocês homens, ela está em maior quantidade. Então, é claro que quando eu vejo um homem, ele teria maior quantidade de testosterona. Então, é nesse hormônio que eu vou ver realmente se ele está deficiente e dou uma olhadinha nos femininos. E na mulher, aí eu olho os hormônios femininos e olho também a testosterona, porque a testosterona na mulher, ela também gera a melhora da composição corporal, do ânimo, da força do dia a dia, da disposição, da libido. Então, hormônio é coisa de todo mundo, só varia um pouquinho a quantidade que tem em um e outro. Quando você diz assim, vai ter alguns problemas como fadiga, cansaço, aí todo mundo vai falar, todo mundo está precisando dessa composição, né? Porque todo mundo acaba sentindo esse tipo de problema, ou de cansaço. É verdade, ainda mais no dia a dia. Não vai achar que é falta de hormônio, né? Não, pois é, pode até ser, né?
A gente sabe que hoje em dia, com a correria do dia a dia, olha que interessante, o estresse que faz com que o hormônio cortisol fique alto na corrente sanguínea, faz com que a testosterona fique baixa. Então, conforme você tem um aumento do cortisol, você tem uma diminuição da testosterona, eles são inversamente proporcionais. Então, isso pode sim estar acontecendo, uma deficiência hormonal. Mas, como eu falei, esses sintomas, eles são bastante gerais. Então, várias coisas podem estar acontecendo, que não é uma deficiência hormonal, tendo esses sintomas que eu comentei. Muito bem, nós estamos aqui hoje na TV Grande ABC, entrevistando a doutora Josiane Paula Vascon, que é nutróloga e médica do esporte. Segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais agora sobre a questão do médico do esporte. Fique aí, a gente volta já já. Chegou em casa rapidinho, está com pressa, precisa de uma refeição saudável, rápida. Eu conto com a Nutrilite Marmitaria. Vou mostrar para vocês como eu faço aqui em casa. Olha só, hoje eu vou no bife a rolê com creme de brócolis da Nutrilite Marmitaria. Já vem até com o meu nome, tudo preparadinho. Você abre com um pouquinho só da embalagem, olha só, para entrar um pouco de ar e coloca no micro-ondas durante 3 minutos. Olha só, vou mostrar para vocês como vai ficar. Já no final, olha só. Olha como sai quentinho, perfeito. Ó. E aí você retira com cuidado a tampa. Olha a fumaça, gente. Que delícia, hein? Bom, agora eu vou comer. Eu, se eu fosse vocês, não perderia. Nutrilike Marmitaria. Sigam aí no Instagram, @Nutrilike Marmitaria. É a melhor opção de comida saudável para você. Uma super dica. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Estamos de volta com a doutora Josiane Paula Vascon, que é nutróloga e médica do esporte. Falamos bastante no primeiro bloco, principalmente sobre a questão dos hormônios. E agora eu queria que você explicasse um pouco sobre essa questão da sua prática no esporte. Do que se trata? Legal, então vamos lá. Muita gente ainda tem bastante dúvida do que é a medicina do esporte. Quando a gente fala medicina do esporte, acha que é um médico que cuida só de atletas profissionais, é aquele médico que cuida das lesões do atleta. E na verdade não é. Esse médico que cuida das lesões do atleta é o ortopedista e ninguém vai tirar o lugar dos ortopedistas.
O médico do esporte, ele cuida sim do atleta profissional, mas na intenção de melhorar a sua performance com os hábitos que esse atleta tem no seu dia a dia. Então, muitas vezes, esse atleta tem questões emocionais que interferem na sua performance esportiva, tem uma má qualidade de sono, ou a sua prática de esportes, o seu treinamento não está adequado para o seu objetivo, ou a sua alimentação não está adequada para a sua prática esportiva. E tudo isso que nós somos capazes de fazer com o atleta, nós somos capazes de fazer para o público não atleta, ou não atleta profissional, desde o sedentário ao praticante de atividade física por lazer. Então, a gente usa da medicina esportiva para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente tenta introduzir a atividade física, porque hoje nós sabemos que o exercício físico é básico para que a pessoa possa ter saúde, possa ter uma longevidade, possa se sentir bem e, com base nisso, otimizar a sua qualidade de sono, seu controle emocional, alimentação e todos os níveis, como nós estávamos falando no primeiro bloco, de hormônios, assim como vitaminas, íons, sais. Então, junto da prática esportiva, a gente cuida da saúde do paciente de uma maneira geral. Eu lembro que você comentou sobre ter massa magra. Como que a pessoa sabe o que é massa magra e o que é massa gorda, é isso? Essa pergunta ela é muito interessante, ela é muito importante, porque eu recebo no meu consultório diariamente os meus pacientes e muitas vezes as mulheres muito preocupadas com peso. Então ela sobe na balança, ela quer pesar X, sem se preocupar do que é feito essa composição corporal. Então aconteceu ontem mesmo, hoje se repetiu. Eu falei assim, mas você não tem que se preocupar com o peso da balança, você tem que se preocupar com a sua composição corporal. E aí a gente divide isso em massa gorda e massa magra, o que é a gordura e a musculatura. E isso a gente só sabe através de um exame que se chama bioimpedância. Então isso é uma balança especial na qual o paciente sobe, segura essa balança, vai passar uma corrente elétrica dentro do corpo do paciente e isso vai determinar, de acordo com as medições, o que é gordura, o que é musculatura, o que é água, qual que é seu índice de massa corpórea, inclusive a sua taxa de metabolismo. Se essa pessoa está com metabolismo mais lento, essa balança vai falar. Isso também pode ser medido através de um aparelhinho que se chama adipômetro. É um aparelhinho que você vai lá e você pega a gordura do paciente. E aí você joga os valores dentro de um programa e o programa te dá esses valores também. Mas isso tem que ser feito por um profissional qualificado. Quanto tempo leva para a pessoa saber? Um exame desse é feito na hora? Já resolve? Já sabe? Na hora, isso faz parte da consulta. No meu caso, isso faz parte da consulta, né? Pode ser feito também fora de um momento de consulta. Então, a pessoa pode ir até um local que tem uma balança dessa ou que tem um profissional qualificado e fazer a sua avaliação física independente de consulta. Agora, lá no consultório, no caso, isso faz parte da consulta e demora, sei lá, 60 segundos. É bastante rápido. Então a pessoa pode ter 100 quilos e ficar tranquila porque a massa magra dela tá 100%, é isso? Talvez se ela for um fisiculturista, sim. Caso contrário, eu acho que não. Viu? Vai ficar na média. Pois é. E é justamente isso, né? Se sobe na minha balança de bioimpedância alguém que tem uma massa muscular bastante alta, um fisiculturista, certamente vai dar que ele está acima do peso. Por quê? Porque ele é pesado mesmo, mas é de músculo. E é por isso que eu falo que o peso da balança, ele não necessariamente é o mais importante. Claro que quando você olha esteticamente para uma pessoa e ela está obesa, que a pessoa vai acima, no meu consultório, acima de 100 quilos, provavelmente ela tem uma composição de gordura elevada, perto do que deveria. Mas a avaliação através da bioimpedância para saber a composição corporal é muito mais importante do que simplesmente saber o peso. Então aquela tabelinha de que divide a altura pelo peso que tem que estar no... Vale? Isso já caiu por terra já faz algum tempo. Tá vendo? Principalmente para o público Programa adulto. Instrutivo aqui, ó. Verdade, principalmente para o público adulto, isso já caiu por terra, porque realmente isso conta muito quando a gente está falando em obesos mórbidos, tá? Então é uma população com problema de saúde bastante importante, um obeso importante. Criança também a gente coloca no gráfico de crescimento, dificilmente a gente vai usar o índice de massa corpórea. E ainda nós temos esse dado, a própria balança de bioimpedância que eu trabalho, ela me dá o valor de IMC, mas é um valor hoje bastante falho. Eu lembro de uma passagem muito engraçada que eu entrei no elevador e uma senhora entrou
toda sem jeito, porque ela tinha saído da academia, né? Tava suada e tal. Ela falou, tem que malhar, você sabe, né? Senão a gente vê, é verdade, ó. A Lígia tinha 100 quilos, olha como ela ficou, né? Ela, verdade, o que você fez, né? Também tanto tapa que não dá nem para imaginar, né? Foi uma brincadeira, ela acreditou e virou piada, porque a mulher se preocupa mais, né? Se preocupa muito, muito. Eu tento convencer, não se preocupe com o número da balança. Veja a sua composição corporal, mas muita gente não está nem aí para a composição corporal. Ela quer ver aquele númerozinho mágico da época de 10 anos atrás, ou da época que ela era jovenzinha, antes de casar. O que aconteceu com você que você engordou? Casei. Muita gente me responde isso, você acredita? Verdade? Verdade, com certeza. Mas é psicológico? Você sabe que às vezes acontece mesmo, né? A pessoa casa, aí se preocupa mais muitas vezes em cuidar da casa, ou aumenta a quantidade de trabalho porque tem alguma meta, agora quer fazer alguma coisa junto com o marido, logo vem filho. Então, realmente, o casamento tende a deixar a pessoa mais sedentária. E os programas de casal, muitas vezes, são comer. Né? E dificilmente é comer alguma coisa saudável. Então você sai para jantar, às vezes tem um álcool que acompanha, tal. Então a rotina da pessoa casada acaba sendo uma rotina mais sedentária, mais obesogênica do que a rotina da pessoa solteira. Doutor, outra coisa que acontece hoje diariamente, a gente vê, são muitas e muitas propagandas sobre diversas drogas para emagrecimento. E, pela lógica, não poderiam ser vendidas, né, sem a autorização do Ministério da Saúde, que tem um órgão que cuida disso, né, da liberação. Aí fala que não é remédio, que é vitamina, que é isso e aquilo. Como funciona isso hoje? É muito complicado isso, né? Nós temos tanto nas farmácias comuns medicamentos para emagrecer comprados sem receita médica. É só entrar lá, falar o nome da medicação que a pessoa compra. Como nós temos na farmácia magistral também, aí infinitas fitoterapias, e muita gente acha que porque é remédio manipulado, fitoterápico, é plantinha, não faz mal, não tem nenhum problema. Isso não é verdade. Existem muitos diuréticos no meio disso que podem gerar problemas graves de desidratação, de aumento de potássio, e uma pessoa com potássio alto pode ter até uma parada cardíaca, então isso é bastante importante. Existem drogas desse meio que pode alterar a pressão arterial e, infelizmente, nós temos um mercado negro muito grande, na qual mesmo as medicações que necessitam de receita controlada, elas são encontradas de maneira relativamente fácil, é só procurar um pouquinho. Isso é bastante perigoso, eu acho que vai da consciência de cada um, porque tem gente fazendo certo e o errado em todos os países, em todos os estados, no mundo inteiro. Então, acho que vai da consciência de cada um. O que eu falo para os pacientes é o seguinte: se você está acima do peso, se você está com uma deficiência hormonal, se você está com um problema de saúde, procure um médico para te ajudar e não abandone o tratamento. Não ache que você chegou num nível ideal de peso, por exemplo, já que o assunto agora é peso, e está tudo bem e você está de alta. Por quê? Porque provavelmente você não está acima do peso há 6 meses. Você está acima do peso muitas vezes há anos, é um quadro crônico. Então, seja comigo ou seja com qualquer outro profissional médico, não abandone o seu acompanhamento. Faça o que precisa ser feito, porque se isso for feito de qualquer maneira, se você abandonar o seu tratamento, ou no caso, se você fizer uso de alguma medicação sem prescrição, seja ela fitoterápica ou até uma dessas de mercado negro, além dos riscos agudos de acontecer agora, você tem um risco muito grande depois de você recuperar toda essa gordura perdida. Tudo bem. Tem amiga que tomou até injeção de insulina na barriga para emagrecer, viu? Mas acontece. Doutora, chegando ao final do programa, obrigado pela sua participação. Eu que Espero agradeço. que você escreva mais para o nosso jornal. Pode deixar. E olha, precisava pensar até em fazer um programa aqui. Pronto. Seu. E trazer Vamos. para ficar mais provável de dar informação direta ao nosso telespectador. Bacana. É importante, a gente fala aqui que é uma TV comunitária para dar informação, para fazer uma ponte com os nossos munícipes e principalmente para você ter informações, porque a pessoa precisa ficar bem informada para poder refletir, porque senão só vai acabar lendo na internet, né, como eu falei outro dia, né, no santo Google, e ali dá todas E é perigoso, né? Tem muita coisa boa,
mas também tem muita coisa perigosa de se encontrar. Então é importante mesmo, acho que a informação ela tem que ser multiplicada, ela tem que ser dividida e é muito importante que tire as dúvidas. Eu estou à disposição de todo o público que está assistindo a esse programa, tem os meus dados aí, tem um número de WhatsApp, tem rede social, @JosianeVascon. Fiquem à vontade para seguir, enviar as suas dúvidas, os seus comentários e vamos realmente esclarecer todas as dúvidas, deixar a população mais informada. Tá mais para jornalista aqui do que para doutora, né, de médica. Mas vai juntar os dois ainda. Falando bem, fica muito mais fácil. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. E os Até a nossos próxima. telespectadores também. Não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter. Até mais.